Boa tarde, meus irmãos. Vamos dar início, então, a mais uma escola dominical nossa, com a graça do Senhor, dando continuidade aos nossos estudos das 9 marcas de uma igreja saudável. Hoje vamos ver a 4ª marca e vamos fazer uma recapitulação aqui para os irmãos que, de repente, não pegaram nenhum estudo dessa série, e aí poderem se atualizar, e aí a gente dá continuidade. Então vamos dar início aqui com essa recapitulação, e depois a gente ora para apresentar a nossa nova marca. A 4ª marca é a conversão. A gente falou na semana passada sobre como que o evangelho é uma marca da igreja saudável, e mostrei para vocês, ou pelo menos tentei, eu espero que tenha ficado claro isso, que o evangelho, ele é muitas vezes, a gente pensa que conhece o evangelho, porque essa é uma palavra que todo mundo fala, evangelho, evangélico, música evangélica, só que às vezes as pessoas estão falando de coisas que não são o evangelho. E aí o que eu fiz foi mostrar textos da Bíblia que apresentaram para a gente qual é o conceito correto do evangelho como uma marca saudável, uma marca da igreja saudável. E aí quem perdeu esse estudo pode acessar o nosso canal lá no YouTube, que está lá a mensagem completa para quem quiser ouvir e não perder nenhuma pregação dessa série. Então a gente vai orar agora e vai dar continuidade indo para a 4ª marca, que é a evangelização. Deixa eu só clicar. Então está aí o slide de recapitulação. Pregação expositiva, 1ª marca, teologia bíblica, 2ª marca, o evangelho, 3ª marca, e hoje a gente vai ver a conversão. 4ª marca, conversão. Então, vamos falar sobre conversão, mais um assunto que muitas vezes a gente pensa que entende o que é, a gente fala a palavra conversão, a gente fala que fulano é convertido, mas muitas vezes a gente não tem uma noção muito bíblica do que é a conversão. Então a gente vai falar do entendimento bíblico da conversão. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude, e aí a gente dá continuidade. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, o teu dia, e pela oportunidade de estudar a tua palavra mais uma vez e buscar as 9 marcas da igreja saudável, porque é assim que queremos ser, Pai, uma igreja saudável, uma igreja que te louva, uma igreja que cumpre o seu papel evangelístico, uma igreja que marca esse mundo como sal e luz. Nos ajuda, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. Conversão. Conversão é mudança. Acho que todo mundo sabe disso, não precisa nem gastar muito tempo para dizer que conversão é mudança. Só que na nossa cultura, muitas vezes, a gente não acredita na mudança, de verdade. Por exemplo, quando a gente escuta, às vezes, aqueles pregadores que dizem assim, eu era traficante, eu era ladrão, eu matei, fiz isso, aquilo, agora eu estou aqui pregando o evangelho. Muita gente diz que não acredita nessa mudança. Porque não pode uma pessoa que fazia tudo aquilo de errado, agora vira um pregador, está no ônibus pregando, tem alguma coisa errada. Não dá para mudar assim do dia para a noite, não dá para mudar da água do vinho. Ou então, às vezes, a gente conhece certas pessoas que têm características que a gente não acha legal, não gosta daquela pessoa, não gosta do jeito que ela fala, e eu digo para você, mas essa pessoa pode mudar. E aí você diz, não, acho que ela não pode mudar. Ou seja, é um problema que a gente não acredita na mudança. E outro problema é, muitas vezes nós temos orgulho do jeito que a gente é. Eu sou feliz do jeito que eu sou, eu gosto de ser do jeito que eu sou, então eu não quero mudar. Então eu não acho que eu preciso de mudança. Mas se eu disser para vocês que o cristianismo, a nossa fé, ela é sobre mudança, será que você vai reconhecer que você precisa mudar? Será que você vai reconhecer que quem você é talvez não possa ser uma imagem ideal de pessoa? Mas, ao mesmo tempo, você vai me perguntar, tá bom, eu aceito que eu preciso mudar, eu aceito que eu preciso de mudança, mas o que é que eu tenho que mudar? O que é que a minha fé pede para eu mudar? Minha casa, meu emprego, minhas roupas, mudar de esposo? O que é que a fé vai te cobrar? Essa é uma pergunta. Então, será que o problema sou eu? Eu devo pensar que o problema sou eu, que o problema está ao meu redor? Então, são todas essas perguntas que entram no assunto quando a gente está falando de mudança. Como eu posso mudar? Primeiro ponto que a gente vai tratar nessa noite é que para eu entender o papel da mudança no cristianismo, para eu chegar no tema conversão, é reconhecer que o meu jeito de levar a minha vida não é o melhor jeito. É eu reconhecer que a minha maneira de fazer as coisas não é sempre a melhor maneira de fazer as coisas. Então eu vou reconhecer que eu preciso mudar. Ok.
Que mudança, a mudança é necessária mesmo, quando a gente fala de mudança, para chegar na palavra conversão? Será que a mudança é necessária? Isso é um assunto que muitas religiões elas não falam de mudança. Ela fala para você que você já é bom, que você nasce bom, então ela não vai te cobrar grandes mudanças. Mas, segundo a gente vai ver agora, essa não é a opinião do cristianismo. Se vocês repararem, a gente vai ler alguns textos bíblicos que estão aí. A ideia geral da Bíblia é que nós somos seres quebrados, a gente já falou muito sobre isso aqui. Nós nascemos em um estado de pecado, num estado de ódio contra Deus e uma ira de Deus contra nós, e que nesse estado nós não temos nada do que nos orgulhar. Inclusive, a gente canta: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Olha que afirmação forte desse cântico, né? Nada encontrarás de bom. O Senhor olha para a nossa personalidade, o Senhor olha para nossas características e Ele não encontra nada de bom em nós. Então isso é uma prova de que o cristianismo, ele não começa dizendo que está tudo bem com você, mas não, ele começa dizendo que mudança é necessária sim. Aí eu trouxe algumas referências bíblicas, os irmãos podem olhar junto comigo aí, essas referências. Vamos começar abrindo aí em João 3, 19 a 20. João 3, 19 a 20. João 3, 19 a 20. Só para a gente começar a falar, mostrar como que o cristianismo fala assim de mudança. E aí diz assim, João 3, o verso 19 e o 20 que a gente vai ler. Diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Ou seja, isso aí somos nós. Nossa forma de agir é essa. Nós não procuramos a luz, nós não queremos mudança, porque a gente sabe que se a gente aparecer diante da luz, a luz vai questionar a forma como a gente vive, e aí a gente vai ter que mudar. Porque nossas podridões, nossos pecados vão ser expostos. Então a gente gosta de estar escondido no escuro, nas trevas. Efésios 2:1, vamos lá. Dando continuidade nesses textos. Efésios 2:1, texto muito conhecido, a gente já leu em outras oportunidades. Efésios 2:1 diz assim: Ele nos deu vida. Efésios 2:1. Amém? Efésios 2:1. Diz assim o texto: Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, mais um retrato de que a humanidade anda desviada, fazendo o que quer, a humanidade não está bem diante de Deus, ela precisa de mudança. E por último, Romanos 3, aí quem está em Efésios, aí você volta um pouco, vai voltar. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, volta aí, e aí chega em Romanos. Romanos 3, Romanos 3, 9 até 20. É um texto longo, né, mas eu acho que dá para resumir aqui. Vamos ler aqui o verso 10, que é 9 a 20 é a referência completa, mas vamos ler só o verso 10 aqui. 10 e 11, olha só o que diz. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Aí Paulo vai embora e lista um monte de pecados da humanidade, narrando como que a humanidade é pecaminosa, é pecadora. Então, mais um texto. Mudança é necessária? Resposta: sim, mudança é necessária. Mudança é necessária porque o nosso estado diante de Deus é de queda. Nós estamos quebrados, todos. A oração, uma das orações que foi feita aqui há pouco, a do Alexandre, e também a irmã Iranilde, mencionaram que oraram pedindo a Deus que futuramente, quando a Maria Elisa estiver grande, ela possa se arrepender, possa se converter, possa seguir o Senhor. Mas por que eles estão orando assim? Ela é só uma criança, ela não é pecadora? Essa é a questão. A minha filha, bebê de 4 meses, já nasceu pecadora. Então ela também precisa ser convertida, ela também precisa se arrepender dos seus pecados. E o batismo dela é para iniciar esse processo. Ela entra na aliança, mas vai chegar um momento onde ela vai precisar publicamente confessar sua fé e dizer que não quer mais viver segundo o curso da carne, mas ela quer viver segundo o Espírito.
Por isso que os irmãos oraram assim pela minha filha, pela Maria Elisa. Ou seja, esse é o nosso estado diante de Deus. Nós precisamos de mudança. E aí a segunda pergunta que a gente vai fazer hoje. Essa mudança é possível? Porque uma coisa é dizer, a gente precisa de mudança. Nossa fé fala de mudança. Outra coisa é dizer, mas é possível mudar? É possível que um pecador, uma pessoa que a gente acabou de ler, seja dominada pelas potestades, pelos espíritos imundos, anda perdido nos seus próprios pecados? É possível que essa pessoa mude e viva de acordo com a palavra de Deus? E aí o que a gente lê? Que Deus nos fez a sua imagem e semelhança com o propósito de nos relacionarmos com Ele. Então o Evangelho, que a gente viu semana passada, o que ele é? Ele é a boa notícia de que Deus, sim, Deus restaura os seres humanos. Esse é o Evangelho, é o que a gente leu semana passada. O anúncio, a boa notícia, a boa nova de que Cristo é o Rei que veio para trazer o reino de Deus e que quando ele traz o reino de Deus, ele liberta os seus escolhidos do poder das trevas e do pecado. Então, o Evangelho prova que sim, a mudança é possível. Essa notícia, quando alcança a sua vida e a minha vida, nos resgata, nos liberta do pecado para que a gente possa viver de acordo com Deus. Então, se a gente for olhar biblicamente, a gente vai ver casos de muitas mudanças na vida de muita gente. Mas vamos olhar alguns textos aí. João 3, do 16 ao 18, texto muito conhecido. João 3,16, né? A gente vai ler do 16 ao 18. João 3, 16 a 18. João 3, 16 a 18. Diz assim a palavra do Senhor, João 3, Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, meus irmãos, é possível a mudança? Sim, se você crê em Cristo. Sim, se você confiar no Messias, se você confiar no Rei. Se você fizer isso, se você entregar a sua vida com fé, confiando nele, é possível que Deus mude a sua vida. É possível que Deus te liberte dos teus pecados e te dê uma nova vida. É possível que você venha nascer de novo. Se você confiar em Jesus, se você entregar a sua vida a Jesus. Vamos ver alguns casos aí de mudanças? Atos 9. Anda um pouquinho aí de João. Anda um pouquinho aí de João. E aí você vai chegar em Atos. Aí você vai para o capítulo 9, Atos 9. Aí tem um texto aí do 1 ao 22. Atos 9, 1 a 22. Essa história completa, Atos 9, 1 a 22, é o relato da conversão de Saulo. Os irmãos lembram, Saulo era um perseguidor, ele matava os cristãos, ele perseguia os cristãos. E o que vai acontecer aí nesse texto de Atos 9? Saulo, versículo 1. Respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, do cristianismo, assim homens como mulheres os levasse para Jerusalém. Aí ele vai, toda essa história. E aí lá na frente, deixa eu achar. Lá na frente, no verso 9, finaliza essa história dizendo que Paulo ficou cego, ele foi mudado. E aí, olha só, vai para o verso 20. Não sei se a sua Bíblia é igual a minha, mas no verso 20 tem um título em negrito aí, letra mais escura. Está escrito, Saulo prega em... Então, a mesma cidade que ele estava passando para perseguir e matar cristãos, foi a cidade onde ele pregou o Evangelho. A cidade onde ele estava a fim de matar pessoas, foi a cidade onde ele pregou vida para essas pessoas. Mudança é possível? Sim. Vemos um apóstolo sanguinário se convertendo aí. Por último, vamos ler aí Efésios 2, 4 a 10. Passa um pouquinho aí, irmãos. Efésios, vem depois aí. Você passa Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas. Aí você chega em Efésios.
Aí a gente vai ler Efésios 2, 4 a 10. Efésios 2, 4 a 10. Olha o que diz aí o texto. É a continuação daquele que a gente estava lendo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, o que ele fez? Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, o que mais que Deus fez, irmãos? Nos ressuscitou e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nela. Resumo, vocês eram pessoas perdidas nas trevas, vocês andavam segundo a vontade da carne, agora vocês andam segundo a vontade do Espírito, porque vocês foram salvos pela graça de Deus. Então, para resumir, a gente pergunta, a mudança é possível? Sim, a mudança é possível. A mudança é possível porque o Evangelho faz isso. O Evangelho transforma pessoas tomadas pelo pecado em pessoas santas. O Evangelho faz isso. Alguma pergunta até aqui? Alguma colocação a ser feita? Não? Então vamos seguir. Nossa próxima pergunta então é: de que mudança nós necessitamos? Veja, o que a gente já viu aqui? A gente viu, a mudança é necessária? Sim, é necessária, porque o nosso estado diante de Deus é de quê? Pecado, queda, miséria. Aí a segunda pergunta, mas essa mudança é possível? Sim, porque o Evangelho cura, sara, liberta. Amém? Agora a pergunta, que mudança é essa que a gente precisa? Que tipo de mudança é essa? Tá, eu entendi, eu sou pecador e eu entendi que o Evangelho tem poder para me mudar. Mas que mudança é essa que o Evangelho vai fazer em mim? Quando eu creio no Evangelho, o que vai mudar em mim? Essa é a pergunta. E aí o texto que está aí no quadro para os irmãos é: não precisamos apenas melhorar quem já somos. Precisamos ser quem Deus quer que sejamos. Ser transformados, nascer de novo, mudar de direção, se arrepender. Todos esses termos são mesmos termos para conversão. Se arrepender, ser transformado, nascer de novo, mudar de direção, tudo isso são palavras para descrever a conversão. A mudança que precisamos é isso: conversão, arrependimento, mudança de vida, transformação, novo nascimento. É isso que precisamos, essa é a mudança que precisamos. Não é uma pequena mudança que você precisa. Ah, eu era uma pessoa que eu mentia. Então agora eu sei que eu fui convertido porque eu parei de mentir. Isso é uma boa coisa, né? Quando você abandona um pecado, você vai parar de mentir. Mas só isso não é tudo que você precisa. Você pode dar uma diminuída na mentira. Mas se você não for transformado lá no fundo do coração, se você não nascer de novo, nada adianta. Ah, eu era uma pessoa que eu bebia. Eu parei de beber. Glória a Deus. Que bom. Que bom que você largou o vício. Mas se você largou o vício, mas não teve o seu coração transformado, não vai adiantar nada. Tem um monte de gente aí que nunca bebeu uma gota de álcool, mas não crê em Cristo e vai para o inferno. Então você precisa de mais que isso. Veja, se você tem vícios em álcool, em outras coisas, o Evangelho vai te cobrar que você largue esses vícios. Sem dúvida, ele vai te cobrar. Mas ele vai te cobrar isso após transformar o teu coração. A conversão, em primeiro lugar, não é a mudança da tua roupa. Em primeiro lugar, Deus muda o teu coração. Em primeiro lugar, Deus transforma o teu coração. E aí depois, porque você recebeu um novo coração de Deus, você vai saber que aquela tua roupa não é coisa boa. E você vai saber que aquela roupa tem que ir embora para você se vestir de uma outra forma. Então veja, o Evangelho, ele é Deus refazendo a tua vida. Não é só uma pequena mudança, irmãos. Muitas vezes as igrejas não são saudáveis porque elas não pregam essa verdadeira
ideia bíblica de conversão. E aí elas aceitam pessoas aos milhares, a igreja cresce muito rápido, porque quem chega vai entrando, vai sendo aceito. Por quê? Porque se vestiu direitinho. Porque eu conversei com ele, vi que ele não fala nenhum palavrão. Eu vi que essa pessoa não bebe. Então já pode ser aceito. Isso é ruim, irmãos. Quando a gente fica, que nem o pessoal fala, julgando só o livro pela capa, a gente vai ter pessoas dentro da igreja que se consideram evangélicos, que estão lá na igreja, que cantam as músicas, que participam do culto, mas não são convertidas. Se a gente quer crescer, hoje, graças a Deus, muitas pessoas oraram, Senhor, que a nossa congregação vire igreja, que a nossa congregação se transforme, que a nossa congregação cresça e vire igreja, amém. Mas que, acima de tudo, essa igreja seja marcada por pessoas convertidas. Que acima de tudo, acima de estar lotado o templo, mais importante que estar lotado é estar cheio de gente convertida. Pode não encher todos os bancos, mas que todas estejam cheias da graça. Amém, irmãos? Isso é mais importante. Claro que a gente quer ver a igreja crescer em número também, né, pastor? O pastor pregou semana passada. A obra do Espírito Santo fez a igreja ter um acréscimo de mais de quase 300 irmãos de uma vez. Isso é uma bênção, a gente quer ver o Espírito Santo trazendo a comunidade para cá. A gente quer ver isso, mas a gente quer ver mais ainda pessoas verdadeiramente convertidas. Mais importante que o número é essa fé verdadeira. Para finalizar esse ponto, vamos ler aí João 3, 1 a 15. A gente já leu um pedaço desse texto, a gente vai voltar um pouco nele agora. João 3. João 3, 1 a 15. A clássica história de Nicodemos com Jesus. Olha essa conversa, irmãos. Havia entre os fariseus, João 3, 1 a 15, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O vento sopra, e aí vai o Senhor Jesus, continua a história, e Nicodemos fica chocado com essa mensagem poderosa de Jesus. E olha que Nicodemos foi de noite conversar com Jesus, porque estava com vergonha de perguntar. Ele era um mestre. Nicodemos era um mestre da lei. Imagina ele indo perguntar para um homem mais novo. Jesus devia ter seus 30 anos ali, Nicodemos devia ter uns 50. Imagine Nicodemos ir pegando conselho ali com um homem mais novo que ele. Por isso ele foi de noite, para ninguém ver. Mas porque a pergunta dele era muito importante, irmãos. Nicodemos sabia tudo sobre a lei, ele conhecia tudo de teologia, mas o coração dele ainda estava duvidoso sobre a verdade, sobre a conversão, sobre a salvação. E ele ouviu falar de Jesus, ouviu dizer que Cristo fazia maravilhas, então eu vou perguntar desse homem. E aí ele foi lá com Cristo, Senhor, o que eu preciso fazer para ter a minha vida mudada? Eu conheço todos os mandamentos, eu conheço a Bíblia, eu conheço tudo de teologia, mas eu quero saber como minha vida pode ser transformada. Então, irmãos, a mudança que precisamos é a mesma de Nicodemos. Nicodemos era um sábio de Israel, conhecia tudo da Bíblia, mas ele precisava da mesma mudança que você e eu, que sabemos bem pouquinho da Bíblia. Que mudança é essa? Um novo coração, ou como Jesus disse, um novo nascimento. Nós precisamos nascer da água, nascer do Espírito de Deus. Amém? Então, respondendo a pergunta aí, de que mudança nós necessitamos? Uma mudança no coração. Uma mudança no coração. É claro que outras coisas vão mudar, eu já disse isso, mas a primeira mudança que deve acontecer é no coração. Amém? E agora a nossa próxima pergunta é, o que esta mudança envolve? Então, recapitulando mais uma vez.
Precisamos de mudança? Sim, porque nascemos em pecado. Essa mudança é possível? Sim, o Evangelho nos liberta e nos transforma para sermos a imagem de Jesus. Agora, que mudança é essa? Mudança no coração, novo nascimento. E aí, agora, essa outra pergunta, mas o que essa mudança no coração que a gente acabou de ver, ela envolve? O que eu posso fazer para o meu coração ser transformado? Igual Nicodemos queria saber. Tá, o que eu faço, Senhor, agora? Eu preciso nascer de novo, mas como é que eu vou fazer? Vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Para ela me botar para fora mais uma vez? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço para nascer de novo? E aí, pergunta, o que essa mudança envolve? Primeiro, ela envolve uma aceitação mental somente? Ela envolve só que eu diga para vocês isso aqui, e você diga, ok. Será que é isso? Será que o cristianismo prega que a conversão é simplesmente você aceitar na sua mente? Será que só isso resolve o problema? E aí a resposta de verde aí, é possível levantar a mão ou levantar aqui nesse ambiente sem ser chamado. Por isso, pastor, que muitas igrejas querem crescer assim, de uma forma mais fácil. Toca uma música bonita, faz o apelo, chama aqui na frente, quem quiser aceitar Jesus. Vem uma multidão, essas pessoas levantam a mão, chega aqui na frente, ajoelha, chora, a gente ora por elas. Daqui a 3 meses, nenhum mais está aqui. O Alexandre está comentando, então, aqui, o testemunho pessoal dele, ilustrando essa questão que eu coloquei para os irmãos. É possível você ser chamado, vir aqui na frente, aceitar Jesus, mas não foi convertido. Não foi convertido. Então, quem que não quer, né, meu irmão? É possível. É possível levantar, vir aqui na frente, mas não foi chamado por Deus. Vamos ler aí, irmãos, João 15, 16? João capítulo 15, verso 16. Agora, claro, irmãos, a gente também não está dizendo aqui que não é possível uma pessoa se converter de verdade num momento desse. É possível. É possível que uma pessoa vá lá, foi tocado verdadeiramente pelo Evangelho, levantou a mão, aceitou Jesus e se converteu a partir dali. Isso é possível. Mas esse modelo de chamado não é o melhor. Não é o melhor. Porque ele emociona muita gente, mas a maioria não tem raiz, como o Alexandre falou. Não tem raiz. Então ele não é a melhor forma de você chamar as pessoas a Cristo. Vamos ler aí, João 15, 16. Olha o que diz o texto. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando perdides ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Olha aí, irmãos, olha que palavra. Eu aceitei Jesus, não é Jesus que me aceitou. É Ele que tem poder para dizer, sim, eu te recebo como meu filho. Eu não aceito Jesus coisa nenhuma, é Ele que me aceita. E detalhe, Ele quer que eu faça isso, que eu vá, pregue para que outras pessoas aceitem também Jesus, mas que entendam que elas só vão ser verdadeiramente convertidas se elas permanecerem. Ir aqui na frente, levantar a mão, dizer que aceitou Jesus, não significa que você mudou de verdade. Não significa que Deus refez o seu coração. Não significa que você nasceu de novo. Então, como é que eu vejo obras, frutos de que aquela pessoa nasceu de novo? Permaneça. Coisa que o pastor sempre fala aqui na frente. Amar a Deus até o fim. Até a morte. Isso é permanecer. Isso é marca da verdadeira conversão. Amém, irmãos? Outra coisa que pode envolver, será que envolve a conversão? Viver a vida toda certinha. Uma mudança moral. Então a pessoa, aquilo que eu disse, a pessoa bebia, traía a mulher, o marido, sei lá, vivia todo torto. Aí veio na igreja, num evento desse aqui, levantou a mão, passou ali um tempo vivendo, não bebeu mais, não traiu mais a mulher nem o marido, viveu tudo certinho. Então tem certeza que a pessoa se converteu? Será? Parou de beber, largou a prostituição, se converteu? Não, irmãos. Não. A mudança moral somente não é marca de que a pessoa se converteu. E outra, tem uma coisa pior. Pessoas que baseiam sua conversão só nessa mudança moral,
elas vão se enganar porque elas vão achar que elas têm poder ali de mostrar que elas são novas criaturas. E a gente sabe, a gente continua pecador até o fim. Então o dia que essa pessoa vacilar e cair de novo, ela vai pensar assim, eu não me converti coisa nenhuma. Essa minha salvação é falsa. Esse negócio de igreja não serve para nada. Eu vou me embora. Não tem por que eu estar aqui. Por quê? Porque ela achava que a conversão só era verdadeira se ela conseguisse viver perfeitamente, sem errar. Mas a gente acabou de ver, a gente é pecador, a gente vai errar, infelizmente. O apóstolo João disse, se eu disser que não tenho pecado nenhum, eu faço Deus o quê? Mentiroso. Você é pecador, você vai sempre ser pecador, até Cristo te chamar. Então não ache que a sua conversão, que a sua salvação depende de você ser o perfeitão das galáxias. Não. É possível enganar os homens vivendo uma vida linda, uma vida correta. Mas você não vai enganar Deus, que vai ver o seu coração que não foi transformado. Os fariseus eram assim, Jesus dizia que eles eram a coisa mais linda por fora, mas por dentro eles eram o quê? Sepulcros caiados, podres. Não se engane, irmão, com quem quer te converter com a vida dela. Vamos ler aí. Lucas 23, do 23 até o 28. Volta aí um pouco de João. Lucas 23, 23 ao 28. Lucas 23, do 23 ao 28. Olha o que diz o texto. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Eu acho que eu peguei uma referência errada, irmãos. Não é Lucas 23, não. É algum outro capítulo, infelizmente eu anotei errado. Mas o texto que eu tinha em mente era justamente esse dos fariseus. A passagem diz que os fariseus, eles ao mesmo tempo, eles conseguiam dar o dízimo de cada produtinho que eles tinham, mas quando o pai e a mãe deles estavam doentes, eles não davam um centavo para ajudar o pai. Ou seja, eles conseguem... Mateus 23, irmão? Então eu errei o evangelho. Então os irmãos que quiserem anotar é Mateus 23, tá? Então, olha aí. Eu consigo manter a aparência de que eu faço tudo certinho a minha vida. A pessoa vem dar o dízimo aqui na frente, ela levanta o dízimo para todo mundo ver aqui assim. Pá, aí bota. Aí todo mundo, nossa, olha como ele é fiel. Aí vai lá na casa dele, ele deixa a mãe passar fome. Então, é possível te enganar com a minha vida. Mas eu não engano Deus porque Ele vê o meu coração. E se esse coração não foi transformado, se esse coração ainda vive seguindo os desejos do pecado, Deus vai punir. Eu preciso que o meu coração seja transformado. Quando Deus refizer o meu coração, eu vou acertar. Eu vou começar a melhorar a minha vida. Amém? Outra coisa que a gente pensa que envolve muito a conversão. Né? A pessoa que confia em si mesmo. Ela pensa assim, não, Deus me tirou, agora eu piso na cabeça do inimigo. Já ouviram isso daí já? Eu piso na cabeça do inimigo. Só que Gênesis diz que o descendente de Eva que vai pisar na cabeça do dragão é Jesus, irmão. É Jesus. Então, em quem você tem que confiar? Hein? Em Cristo. É Ele que tem o poder. É em Cristo que nós devemos confiar. Só existe uma vida certa para ti. Deus só vai restaurar a tua vida por meio de Jesus. Não tem restauração para a tua vida em outro lugar. Não tem. Ou é em Jesus, ou estamos perdidos. Então, irmãos, muitas vezes você pensa que tem outras coisas para confiar, mas a salvação, essa mudança, ela envolve confiar somente em Cristo. A mudança envolve confiar somente em Cristo. É a partir daí que as outras mudanças virão. A minha mente vai ser mudada, eu vou viver, cada vez mais eu vou viver de acordo com a vontade de Deus. Mas primeiro eu preciso confiar em Cristo. Amém, irmãos? Última pergunta. Como acontece essa mudança? Vamos recapitular as outras 4 perguntas, vamos ver se eu lembro ainda, me ajudem aí. A primeira pergunta é, precisamos de mudança?
Resposta? Sim, porque nosso estado é de pecado. Qual é a segunda pergunta? Me ajudem aí. A mudança é possível? A mudança é possível. Porque o Evangelho promete libertação do pecado. Amém? Quem lembra a terceira aí? De que mudança necessitamos? E aí a gente viu que a mudança que necessitamos é uma mudança no coração. E aí acabamos de ver o que essa mudança envolve. Ela envolve confiar em Cristo. Veja, a mudança pede que o seu coração seja refeito. Eu tenho poder para refazer meu coração? Eu não tenho esse poder. Quem tem esse poder é Deus. O meu papel é confiar em Cristo. Amém? E como acontece essa mudança? Aí tem várias opiniões. Tem gente que diz que a gente não tem que fazer nada. Você não precisa fazer nada. Deus faz tudo. Você não faz nada. Aí você fica parado esperando a salvação acontecer e a conversão acontecer. Será que é assim? Acho que não. Exige conversão, exige esforço para largar o pecado. Vamos ver aí, João 8. João 8, 10 e 11. João 8, 10 e 11. Olha o que diz esse texto. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, vamos ler junto, irmãos. O que Jesus falou para essa mulher? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa era a luta dela. O papel de absolver do pecado, de não condenar os pecados, é papel de Deus. Eu não tenho poder para pagar os meus pecados. Jesus tem. Jesus tem esse poder. Quando Ele paga pelos meus pecados, eu inicio essa guerra. Qual é a guerra? Vai e não peques mais. Vai, lute. Vai e inicia essa guerra da carne ou do espírito contra a carne. Essa é a questão. Agora também tem o outro lado da moeda. Tem gente que diz que a gente faz tudo. Que a conversão depende só de eu querer. Se você vier aqui na frente aceitar Jesus, pronto, acabou. Você vai converter Deus. Você vai obrigar Deus a te dar uma nova vida. Depende só da tua vontade. Se tu se levantar, Deus vai ser obrigado a te salvar. É isso que a Bíblia ensina? Não. Também não é para tanto, né? O que a Bíblia ensina? É que não existe autossalvação. Não existe forma de eu me salvar. Vamos continuar em João. João 6,44, abre aí. João 6,44. Olha esse texto, irmãos. Presta muita atenção nesse texto. João 6,44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Olha isso, irmãos. Ninguém pode chegar até Cristo se Deus não enviar. Você se levanta, vem até aqui à frente, levanta a sua mão e diz, eu quero aceitar Jesus. Mas se Deus não mudar o teu coração, você não vai chegar a Cristo. Então veja, tem os dois lados aí, vamos rever. Salvação, eu não preciso fazer nada? Não, precisa sim. Você precisa lutar contra o pecado. Agora, salvação, eu posso fazer acontecer sozinho? Não, você depende de Deus que vai mudar o teu coração. Deus mudou o teu coração? Você luta contra o pecado. Entenderam os dois lados? Entenderam como a salvação envolve um esforço nosso para lutar contra o pecado? Porque Deus já operou a obra em nós. Amém, irmãos? Então, a conclusão está aí, o terceiro ponto. Deus opera esta fé salvadora em nós. Deus opera. A fé é um dom. A fé é um dom. O texto de Efésios 2 que está aí, a gente já leu ele todo. Deus foi lá e nos salvou. Andávamos mortos em delitos e pecados, Deus nos salvou. A fé é um dom. Não vem de vós. A gente já leu esse texto.
Por que isso é importante, irmãos? Porque hoje fé é uma palavra que qualquer pessoa usa. Hoje fé é uma palavra que está na camiseta das pessoas, que as pessoas tatuam no braço, mas não vivem aquilo. Adesivo de carro também é o que mais tem, né? Irmão, mas aí o que essa pessoa quer dizer com fé? Fé para ela é tipo assim, é um desejo positivo. Ela vai lá, faz uma entrevista de emprego e diz assim, eu tenho fé que vai dar certo. É esse tipo de fé que a Bíblia fala? Não. Isso aí que essa pessoa falou, eu tenho fé que vai dar certo, isso é um desejo do coração dela, isso é uma esperança que ela tem, tomara que dê certo. Mas isso não é fé. Fé é quando você entrega a tua vida, quando você confia completamente em Deus. E a fé da Bíblia ainda vai além. Ela diz que você faz isso não porque você esteja vendo, porque a fé em Deus envolve você coisas que você não vê, verdades que você não vê. Mas Deus operou algo no teu coração e você passa a entregar a tua vida e confiar em Cristo. Então fé é uma confiança em Cristo. E só pode acontecer a fé se Deus te enviar. Está lá em Efésios 2. Deus é que te dá o dom da fé. Se você tem fé, não é porque você é uma pessoa cheia de esperança, uma pessoa cheia de energia positiva, como o pessoal diz por aí. Se você tem fé, é porque Deus te deu esse dom. Fé não é confiança de que vai dar tudo certo. Fé não é, eu acredito que vai dar bem. Não. Fé é confiança em Cristo. Fé é confiança de que o Evangelho anuncia salvação para quem crê. Então, da mesma forma que eu disse, qual é o meu papel na salvação? Deixar o pecado, fazer um esforço, lutar contra a carne. Por quê? Porque eu já confio em Cristo, porque eu já creio em Cristo. Agora que eu creio nele, eu vou lutar contra a natureza da carne. Então, muita gente, infelizmente, fala de fé, uma fé que não é bíblica, uma fé que não é verdadeira. Então, vamos responder essa pergunta? Como acontece essa grande mudança? Resposta: pelo chamado de Deus. Como acontece essa grande mudança? Pelo chamado de Deus. A mudança acontece quando Deus te chama. Porque quando Ele te chama, Ele automaticamente faz com que você venha nascer de novo e Ele te dá o dom da fé para que você creia nele e aí, crendo nele, você vai lutar contra o teu pecado. Então, se Deus não te chamar, você não vai nascer de novo, você não vai ter fé verdadeira, então você não vai crer em Deus e você não vai lutar contra o teu pecado. Então, nós precisamos que Deus nos chame. É por isso, irmãos, que quando você vem até aqui no culto, nós temos ali 20 minutos de louvor, alguns minutos de oração, mas a pregação é quase 1 hora, é 50 minutos. Tem muita gente que vem de outras igrejas, chega aqui, poxa, por que nessa igreja de vocês é 50 minutos a pregação? Por que não tem mais música, mais louvor? Porque dentro do culto as coisas todas vão apontando para a pregação. Porque quando o pastor Melquiades sobe nesse púlpito, ele abre a escritura, a palavra profética de Deus está sendo pregada e ele está chamando pessoas a ouvirem aquela palavra e se arrependerem dos seus pecados. Que se essas pessoas crerem nessa palavra, tiverem fé em Cristo, elas vão nascer de novo. É por isso que a palavra é esse momento mais importante dentro do culto. Porque é o momento em que Deus está chamando pecadores ao arrependimento, anunciando a verdade do reino. Não pense, irmãos, que tem alguma coisa que substitui isso. Claro, você pode, se você estiver doente, a gente está vivendo um tempo de muita doença, você pode ouvir pregação na sua casa, pela internet. Você pode baixar uma pregação no celular. Claro que pode, mas não pense que isso substitui vir aqui. Não substitui. Quando você vem aqui, nesse momento, onde o pregador, o ministro que foi chamado por Deus, abre a Escritura e prega a Escritura, Deus está falando com você. Deus resolveu separar aquela palavra para falar com o teu coração, para fazer a obra dele na tua vida. Não pense que isso
pode ser substituído por ficar em casa ouvindo pregação online. Não pense que isso pode ser substituído por você lendo a Bíblia sozinho. Não substitui. Temos que ler a Bíblia sozinho em casa? Todo dia. Todo dia. Mas se você ficar só nisso e não vier para a casa de Deus ouvir o chamado de Deus, você não vai ter o evangelho sendo pregado para você, te chamando a se arrepender dos seus pecados. Amém? Vamos concluir. Então eu fiz esse gráfico, irmãos, que é só para exemplificar tudo que a gente já viu, não tem nada novo aí. Embaixo você tem essa balança aí, escrito conversão. E aí tem dos dois lados, o que pesa mais para a conversão ocorrer? De um lado tem a sua fé. De um lado, você precisa lutar contra o pecado. Mas você precisa crer em Cristo. Crer que do outro lado pesa muito mais na balança ouvir o chamado de Deus, ter a sua vida regenerada por Deus e ser eleito, escolhido por Deus para isso. Essas coisas pesam. De um lado você tem a sua responsabilidade, mas de um outro lado você tem a obra soberana de um Deus que te ama e que está anunciando a sua palavra para que você se arrependa. Não desperdice isso, irmãos. Não desperdice a oportunidade de crer em Cristo e confiar na sua obra. Você está sendo chamado pelo Deus Criador dos céus e da terra. Se arrependa. Amém? Antes da gente orar para finalizar, tem alguma pergunta, alguma colocação final a ser feita ainda? Não? Não, irmãos? Então vimos que a conversão é a obra de Deus em mudar a nossa vida por uma obra que transforma os nossos corações, que faz com que a gente venha nascer de novo e aí lutar contra o pecado. Amém? Vamos orar. Vamos aquietar nossos corações, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por esse momento, Senhor. Esse momento onde abrimos a Tua Palavra, esse momento onde meditamos na Tua Palavra, e esse momento onde pensamos sobre o que é a verdadeira conversão, Senhor. O Senhor sabe, Pai, estamos fazendo isso porque queremos edificar aqui, Senhor, com base na Tua Palavra, uma igreja saudável. E uma dessas marcas que buscamos, Senhor, para Te louvar, para Te engrandecer, é que aqui hajam pessoas verdadeiramente convertidas, Senhor. Pessoas que não mudaram só os seus corpos, do corpo para fora, mas principalmente que tiveram seus corações transformados pela Tua Palavra e pela Tua graça. Nós pedimos, Senhor, que se há alguém aqui no nosso meio que ainda não experimentou essa mudança no coração, desperta, Pai, no seu coração. Desperta no seu coração o desejo de Te conhecer. Liberta, Senhor, essa pessoa dos seus pecados e faz com que ela olhe para essa igreja e veja que ela precisa fazer parte da Tua família, que ela precisa mudar e viver de acordo com a Tua palavra, e que para isso, Senhor, ela precisa confiar no Senhor, confiar na Tua obra de libertação, confiar na boa nova do Teu Evangelho, no Teu reino que é chegado. Desperta essas pessoas, Senhor, faz com que elas possam Te conhecer. Te pedimos isso, Senhor, no nome de Cristo Jesus, pedindo a Tua bênção para essa comunidade, crescer saudável. Em nome dEle, nosso Senhor Jesus. Amém.